Hoje é segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo Paul Craig Roberts está aqui conosco. Bem-vindo, Paul. Paul Craig Roberts is here with us. Welcome back, Paul. Obrigado, Nima. Paul, let me start with the meeting between the United States. Paul, deixe-me começar pela reunião entre os Estados Unidos, Steve Witkoff, Kushner e Zelensky. Parece que após 5 horas de conversas, pelo menos por parte dos funcionários americanos, estamos ouvindo alguns sinais positivos. Como você vê a situação na Ucrânia? Você acha que a Europa está começando a entender o que está acontecendo? Ou vê a Europa reforçando sua posição? Pergunto isso porque há um artigo sobre um novo pacote de sanções europeias, adicionando novas pessoas à lista, a nova lista negra, como eles chamam. In this list and the new blacklist they call it. And here is what I found, it is so much disturbing. E aqui está o que eu descobri. É realmente perturbador olhar para isso. Sabe, o ex-coronel do exército suíço, Coronel Jacques Baude, é dele que estão falando. Ele é um convidado frequente nesse podcast. Estão dizendo que ele é pró-Rússia e que espalha teorias da conspiração e tudo mais. Sabe, ele escreveu 2 livros recentemente, Paul. Um é sobre a arte russa da guerra e o outro, Al-Aqsa Flood. Um descreve a situação no Oriente Médio e o outro se concentra na Ucrânia. Como você vê a situação na Europa? Como você enxerga a europeia? How do you find the European position? Bem, se os europeus estão impondo mais sanções e, de alguma forma, colocando o coronel suíço em uma lista negra, é claro que estão dobrando a aposta. E realmente parece que estão dobrando a aposta, porque o chanceler alemão, Scholz, anunciou outro dia que pretendia enviar tropas alemãs para a Polônia para ajudar a defender as fronteiras polonesas contra os russos em Belarus e Kaliningrado. Bem, é claro que os russos não vão invadir a Polônia. E também vemos determinação entre os maiores países que compõem a UEP em confiscar os fundos russos congelados. Agora, se você pensar bem, Nima, se fosse um líder na Europa e esperasse que a Rússia o invadisse, por que provocaria isso colocando tropas na fronteira deles e roubando seus fundos? Parece-me que o que você deveria fazer é aceitar a antiga oferta deles de um acordo de segurança mútua. Se eu fosse o líder de um país e achasse que estava prestes a ser invadido pela Rússia e a Rússia me oferecesse um acordo de segurança mútua, eu diria, obrigado, eu aceito. Vamos firmar o acordo de segurança mútua e acabar com tudo isso. Mas veja, a verdadeira questão é, quem está invadindo quem? Quem está provocando quem? Não são os russos provocando a Europa. São os europeus provocando a Rússia. Bem, por que eles estão fazendo isso? Essa é a questão. É só para mostrar. Faz parte de alguma encenação ligada à política de Trump? Ou eles querem manter um conflito em andamento porque esperam receber comissões de contratos de armamentos militares? O que realmente está acontecendo? Por que provocar um país que você realmente não tem perspectiva de derrotar em uma guerra, quando ele está lhe oferecendo um acordo de segurança mútua e dizendo, ei, vamos resolver isso de uma vez por todas. Vamos ter segurança mútua. Vamos normalizar as relações. Essa é a verdadeira questão. Por que a Europa é tão resistente a normalizar as relações com a Rússia? Eles só teriam a ganhar com isso. Seu suprimento de energia estaria garantido, as oportunidades de negócios voltariam. Isso, de forma alguma, prejudica o povo europeu ou o interesse público. E mesmo assim, vemos os líderes europeus recusando firmemente um acordo de segurança mútua com os russos. Isso não faz sentido. É assim que eu vejo a situação. Paul, today we've learned that Volkswagen. Paul, hoje soubemos que a Volkswagen, uma das maiores e mais importantes empresas da Alemanha, vai fechar uma fábrica no país pela primeira vez em 88 anos. Eu diria que a Volkswagen é realmente a espinha dorsal da indústria alemã. Com toda essa loucura na Ucrânia, existe algum tipo de estratégia econômica? Como eles veem o próprio futuro? Que tipo de futuro eles querem? Porque do jeito que estão dobrando a aposta na Ucrânia,
Pode-se dizer que estão se destruindo de uma forma que ninguém fez antes, na minha opinião. They're destroying themselves the way that no one did before, in my opinion. Well, that's exactly what they're doing. They're destroying themselves. Bem, é exatamente isso que eles estão fazendo. Estão se destruindo. E você me pergunta por quê? Acho que tudo começa com o colapso da União Soviética, com a percepção por parte dos neoconservadores judeus americanos de que o colapso soviético significava que não havia mais restrições à hegemonia dos Estados Unidos e que os neoconservadores poderiam afirmar essa hegemonia como o principal objetivo da política americana e usá-la no Oriente Médio para livrar Israel dos Estados Árabes que limitavam sua expansão. E foi isso que aconteceu. E claro, durante todo esse tempo, a Europa tem sido um fantoche americano. Eles estiveram totalmente sob a direção dos Estados Unidos. Suas políticas internas, suas políticas externas, eram elementos do Império Americano. Elements of the American empire. Well, Bem, qual é a situação das negociações para encerrar esse conflito na Ucrânia? Elas começaram, mas parece que surgiu uma disparidade entre a Europa e os Estados Unidos. Não está claro para mim qual é a origem dessa disparidade, ou se ela é realmente real, ou se é algum tipo de encenação para manter outras partes em dúvida e sem uma boa compreensão do que está acontecendo. Então a Europa, por algum motivo, parece comprometida em continuar a guerra contra a Rússia na Ucrânia e em expandi-la, enquanto os Estados Unidos não. Não consigo explicar essa separação. Não consigo explicar como a Europa conseguiu desvincular sua política externa do controle de Washington. E como eu disse, pode ser apenas algum tipo de encenação, um drama sendo representado no palco para esconder o que realmente está acontecendo. To hide what's really going on. I can't say, Nima, but Não posso dizer, Nima, mas eles estão nessa posição por causa da tentativa dos neoconservadores de impor a hegemonia americana sobre a Rússia e forçá-la a se adequar à política dos Estados Unidos. E claro, a Europa pagou por isso. As sanções que atingiram sua economia, que ameaçam sua indústria, não apenas automobilística, mas todas. Na verdade, acho que é correto dizer que um dos principais fabricantes de automóveis alemães anunciou que está se mudando para poder ter um fornecimento de energia que permita produzir seus carros. Bem, por que a Alemanha impõe esse custo a si mesma agora, quando até os Estados Unidos aparentemente querem o fim desse conflito com a Rússia? Não posso responder a essa pergunta. this conflict with Russia? I can't answer that question. Yeah. Sim, quando você diz Washington, está falando do governo Trump ou das pessoas nos bastidores que estão no comando da política externa dos Estados Unidos? Yeah, the latter. And as far O último. E pelo que sabemos, realmente não sabemos até que ponto os funcionários de Trump estão com ele ou com os neoconservadores, com a hegemonia americana. Simplesmente não sabemos. É difícil. No Ocidente, não temos uma mídia com integridade, que faça investigações, que tente apresentar um relato factual. Eles estão mais dedicados a sustentar algum tipo de narrativa e, neste caso, a desacreditar Trump. Basicamente, eles querem se livrar de Trump. Então, quando não há nenhum interesse institucional comprometido em descobrir o que realmente está acontecendo e relatar isso de forma objetiva, ficamos sem uma base factual. Paul, I want to get back to the NSS, National Security. Quero voltar ao NSS, a Estratégia de Segurança Nacional. Apesar do conflito na Ucrânia, sobre o qual sabemos que eles têm uma visão um pouco realista, querem se retirar da Ucrânia. Quando se trata de todo o ambiente, de todo o conceito dessa estratégia de segurança, você acha que eles ainda operam com uma mentalidade de soma zero? Ou estão mudando também nessa direção? Quero dizer, cooperar com a Rússia, a China, outras superpotências, potências regionais. Como você vê isso? Porque olhando para algo como a apreensão de um petroleiro, ou o que quer que esteja acontecendo perto da Venezuela, não faz sentido. Por que eles precisam fazer isso? Se o alvo é o Irã, bem, o Irã é capaz de responder, não apenas no Golfo Pérsico, mas também no Mar Vermelho com os Houthis. É que eu não consigo entender. Fiquei pensando, por que eles precisam fazer isso? Qual é a sua opinião sobre isso?
thinking, why do they need to do this? What is your take on that? Well, they don't need to. Bem, eles não precisam. Se estivermos relacionando isso ao documento da Estratégia de Segurança Nacional que Trump divulgou, supondo que ele tenha algum peso e possa realmente se tornar política, o que ele está dizendo é que os Estados Unidos estão aceitando um mundo multipolar e limitando o alcance de sua doutrina de hegemonia à América do Sul, onde temos a doutrina Monroe. Assim, a hegemonia americana agora se reduz à doutrina Monroe e não é mais afirmada sobre a Rússia, a China e o Irã. Agora, estou menos certo sobre as intenções de Trump em relação ao Irã, porque ainda acho que Netanyahu tem influência sobre ele. Essa parte não é realmente abordada no documento de segurança nacional que Trump divulgou. Então é isso. Então isso explicaria a animosidade que Trump demonstrou em relação à Venezuela, porque é a maneira dele de reafirmar o controle americano sobre a América do Sul. E pode muito bem ser que a Venezuela não estivesse fazendo nada, mas Trump precisava de um exemplo da doutrina Monroe, uma afirmação da hegemonia americana sobre a América do Sul, e escolheu a Venezuela. Aconteceu de ser conveniente. A Venezuela tem sido o vilão desde Hugo Chávez, e Maduro continuou as políticas de Chávez de nacionalização dos ativos venezuelanos. Então talvez seja só isso, Trump dizendo, ok, estou recuando de uma afirmação mundo da hegemonia americana e limitando-a à América do Sul. E veja bem, aqui está um exemplo com a Venezuela. Eles vão ter que fazer o que nós dissermos. E talvez seja isso mesmo. É meio difícil para Trump recuar dos ataques americanos contra a Rússia e a China, porque muitos vão dizer, olha, ele está cedendo aos russos, está cedendo aos chineses, está cedendo aos iranianos. Ele não está defendendo a América. Veja, os conservadores vão dizer isso. Os neoconservadores vão dizer isso. E claro, a esquerda liberal também vai dizer, porque é uma forma de atacar Trump. E isso vai atrair os apoiadores de Trump, para ficarem contra ele, desanimarem com ele, porque ele não está se mostrando firme contra os inimigos da América. As pessoas precisam entender isso, porque isso torna difícil para Trump se retirar dos conflitos com o Irã, a Rússia e a China. Ele será acusado de trair os Estados Unidos e de não defender o país com firmeza. Sabe, acho que já falamos sobre isso. Você vê o mesmo tipo de limitação no governador de Minnesota. Ele sabia de todos os escândalos de assistência social, mas não podia fazer nada a respeito. Porque, se agisse contra esses programas, pareceria que estava se voltando contra exatamente as pessoas que esses programas deveriam ajudar. Os negros das áreas centrais, os imigrantes ilegais, os sem-teto, os desfavorecidos. Se ele entra e começa a eliminar a fraude nesse sistema, isso parece um ataque ao sistema e uma deslegitimação de programas que foram criados para os supostamente perseguidos e abandonados. E por isso, ele não podia agir. Se ele tivesse entrado, a esquerda liberal o teria chamado de racista. Veja, ele é racista, está tirando programas que beneficiam pessoas negras e refugiados pobres que fogem do terror em seus próprios países, e assim por diante. Esse tipo de limitação está sempre atuando sobre os políticos, e quase toda discussão ignora isso. Para realmente entender o que está acontecendo, é preciso estar ciente dessas limitações e considerá-las adequadamente ao compreender o que está se desenrolando. Sim, tivemos Paul. Nos dias 12 e 13 de dezembro, os russos lançaram 495 mísseis e drones contra a Ucrânia. E Zelensky relatou que teve uma reunião na Europa com o chanceler alemão. Ele disse que nenhuma usina elétrica ucraniana ficou intacta. Parece que a Rússia está intensificando os ataques à Ucrânia para aplicar a pressão máxima. Você acha que isso faz parte de um plano para pressionar Zelensky? Ou a Rússia está, de alguma forma, mudando sua estratégia na Ucrânia?
Well, I couldn't say. It may simply be Bem, because eu não saberia dizer. Pode ser simplesmente por causa dos recentes ataques ucranianos em toda a Rússia, incluindo Moscou. De acordo com relatos russos, foi um ataque massivo, mas não causou nenhum dano. Não sei se os russos conseguiram conter e derrubar os mísseis ou o quê, mas houve realmente um ataque muito grande da Ucrânia contra a Rússia. Então isso pode simplesmente ser uma resposta. Até agora, pela forma como Putin tem conduzido esta guerra, tudo o que a Rússia faz é uma reação a uma iniciativa do outro lado. Todos esses ataques são reações a algo que a Ucrânia faz. Como já discutimos anteriormente, Putin nunca abordou esse conflito com a intenção de encerrá-lo rapidamente, o que poderia ter sido feito com muita facilidade logo no início. which could have been done very easily at the very beginning. He did not shut Ele não paralisou a Ucrânia, tirando toda a rede elétrica de operação, nem bloqueando completamente o acesso ferroviário e marítimo ao país. Essas são medidas básicas que se tomam quando se está em guerra, e se tem capacidade para isso, e a Rússia certamente tem. Mas eles não fizeram isso. Nada foi feito para impedir que a Ucrânia movesse sistemas de armas e tropas para as linhas de frente. Nada foi feito para incapacitar o governo em Kiev. A Rússia nunca fez nada para impedir que Kiev continuasse a guerra. É isso que considero inexplicável. Não aceito a desculpa oficial russa para Putin, de que ele não queria ferir demais nossos irmãos ucranianos. He didn't want to hurt our Ukrainian brothers very much. And because he's ended up, E porque ele acabou esvaziando o país de sua população. the Ukrainian Os homens ucranianos que não foram mortos na linha de frente fugiram do país. Agora há 19 milhões de pessoas na Ucrânia. Essa é uma redução extraordinária da população de um país. Portanto, não aceito as desculpas de Putin, nem as justificativas para a forma como essa guerra tem sido conduzida. E não atribuo nenhum significado especial ao recente ataque russo à rede elétrica ucraniana. Muito provavelmente foi uma resposta ao ataque ucraniano à Rússia. Acontece apenas que, de modo geral, os ataques à Ucrânia são mais eficazes do que os ataques da Ucrânia à Rússia. more effective than Ukraine's attacks on Russia. Do you see Europe Você acha que a Europa será capaz de absorver a Ucrânia até 2027? Porque eles disseram que querem permitir a entrada da Ucrânia na União Europeia até lá. Eu não sei. Como você vê a situação econômica da Europa? E quão devastador isso seria para a Europa? A Europa já está lidando com muitos problemas e dificuldades. I'm not sure the EU will exist. Não tenho certeza se a União Europeia sequer existirá em 2027. Ela está se fragmentando. Não está obedecendo às próprias leis. Veto rights. Veja, os países individuais têm direito de veto, mas os funcionários não eleitos que comandam a UE estão dizendo, não, vocês não têm, ou simplesmente não estão prestando atenção a eles. Seizure of the frozen Os países que disseram que vetariam a apreensão dos ativos russos congelados foram informados. Nós os ignoramos, não damos atenção. currently Atualmente, há um conflito entre a Itália e a UE sobre quem é o dono das reservas de ouro italianas. A Itália diz, nós somos os donos das reservas de ouro. E a UE responde, não, nós somos, porque vocês nem têm uma moeda. A lira italiana já acabou. Vocês usam o euro. Essa é uma moeda da UE. Vocês não têm uma moeda que precise de lastro ou reservas. that needs any backing or reserves. What do you need gold reserves for? You don't even have currency. Para que você precisa de reservas de ouro? Back. Gold. Você nem tem uma moeda própria. O ouro pertence ao Weiwei. Então dá para entender por que a Itália não se sente confortável com isso. Not comfortable Mostra que eles não estão à vontade por não terem sua própria moeda. Eles não se sentem confortáveis com o euro porque não têm controle sobre a política monetária. like Eles aprenderam, como a Grécia aprendeu, que não podem imprimir dinheiro para resgatar seus títulos. Então, quando vendem títulos, eles só podem ser resgatados em euros. when they sell Mas se não tiverem receitas em moeda estrangeira que lhes forneçam euros, não conseguem resgatar os títulos. E aí os bancos alemães e holandeses podem explorá-los ao máximo. so then the German and the Dutch banks can exploit the hell out of them. Just like they did to Greece. They can come in and say, hey, you got to Assim como fizeram com a Grécia.
Eles podem chegar e dizer, ei, vocês têm que vender todos os seus recursos nacionais para poder nos pagar. Tem que fechar a educação e os serviços de saúde, cortar isso e aquilo, para sobrar dinheiro no orçamento para nos pagar e resgatar seus títulos. Então essa é a situação. E eu fiquei surpreso que os países europeus tenham sido suficientemente tolos para entrar em um acordo desses, no qual perderam sua soberania. Se você não tem sua própria moeda, você não tem soberania. E vimos isso, eles provaram. Entenda, a Grécia foi saqueada pela UE, assim como Portugal e Espanha. Ora, por que alguém iria querer estar em uma situação dessas? E agora, especialmente quando todos os direitos legais que você supostamente ainda tinha, como o veto, os atuais brutamontes da dizem não, você não tem esses direitos. Ou nesse caso específico, você não os tem. Você não pode vetar a UE roubando o dinheiro russo. E repetindo, agora vemos o conflito entre a Itália e a UE sobre quem é dono do ouro da Itália. Então, qual é o propósito da UE? A quem ela serve? Está cada vez mais gerando conflito entre os membros. E vimos a UE tentar sancionar seus próprios membros, como a Hungria, que se recusa a seguir toda essa postura anti-russa. Se eu fosse a Hungria, faria o mesmo. Eles estão bem ali, a Rússia está logo ao lado, sabe? Então, acho que até 2027 a União Europeia estará mais fragmentada, menos uma entidade coesa. E acredito, e talvez eu já tenha dito isso antes conversando com você, que o motivo pelo qual a UE está exagerando a ameaça russa inexistente é que isso serve como uma forma de manter a União unida. Eles dizem, olhem, precisamos permanecer unidos porque temos esse grande inimigo aqui, a Rússia. Assim que eles engolirem a Ucrânia, vão nos engolir também. Precisamos estar unidos para resistir. Então acho que é por isso que a Europa insiste em manter a figura do inimigo russo, enquanto Trump tenta se livrar disso, porque vai além de qualquer alcance realista da hegemonia americana. E Trump está dizendo, bem, ainda somos hegemônicos, mas dentro da nossa própria esfera de influência. Paul, um dos maiores problemas com a Ucrânia e sua cooperação com os europeus é a presença da inteligência britânica, especificamente em Odessa e Nikolaev, cidades que são muito importantes para os russos. O chefe do MI6 disse que eles não vão deixar a Ucrânia, não vão abandoná-la. Aconteça o que acontecer, qualquer acordo ou resolução, eles vão continuar lá, cooperando com os ucranianos. Você acha que o governo Trump teria alguma influência sobre o governo britânico para fazê-lo mudar de ideia em relação à Ucrânia? Porque se eles quiserem encontrar uma solução permanente para a Ucrânia, você não quer nenhum serviço de inteligência em Odessa, especificamente em Odessa, que é tão importante, agindo contra os russos. Isso traria, repetidas vezes, talvez alguns ataques, algum caos, e poderia levar a novas guerras. Como você vê isso do lado do governo dos Estados Unidos, a administração Trump? Eles têm alguma influência ou algum tipo de pressão que poderiam exercer sobre o governo britânico ou a inteligência britânica? Sim, eu te digo, eles poderiam. Mas na verdade, esse é um problema para o Putin, não para o Trump. Se Putin chegar a um acordo, ele vai esperar que a Ucrânia seja desmilitarizada. Então qual é o sentido de ter o MI6 britânico lá, operando contra a Rússia? Isso está nas mãos de Putin. Ele vai dizer, bem, se isso continuar, então não há acordo e nós simplesmente tomaremos o resto do país. Não há nada que a inteligência britânica possa fazer a respeito disso. Se fosse na época soviética, o governo soviético simplesmente mandaria a KGB assassinar todos os membros da inteligência britânica na Ucrânia. Eles seriam simplesmente mortos. Putin certamente poderia mandar fazer isso, mas não é do seu feitio. Eu não acho que ele faria. Acho que ele diria algo como, bem, você está quebrando o acordo, então, está pronto para a retomada do conflito militar? Agora, você perguntou se os Estados Unidos poderiam fazer algo.
Bem, lembre-se, um único homem, George Soros, foi capaz de derrubar a libra esterlina. Ele sobrepujou o Banco da Inglaterra, supostamente, segundo teóricos da conspiração, o braço controlador dos Rothschilds, que supostamente controlam o mundo. Soros quebrou o Banco da Inglaterra e a libra inglesa. Foi assim que ele se tornou um multibilionário. Se um homem pode destruir a capacidade do Banco da Inglaterra de proteger a moeda britânica de ser desvalorizada, gerando uma enorme fortuna para Soros, que havia apostado contra ela, então é fácil pressionar os britânicos. Easy to push the British around. Very easy. There are all sorts of things. Muito simples. Há todo tipo de coisa que o governo Trump poderia fazer. Mas não acho que Trump veja isso como um assunto dele. Ele quer sair. Ele entende que os Estados Unidos não podem administrar com sucesso todos esses conflitos com países que são tão poderosos ou talvez mais poderosos do que os Estados Unidos. Simplesmente não é possível. E o povo americano, seus apoiadores, não quer isso. Então ele vai? Essa é a única esperança que temos de Trump se livrar da influência de Netanyahu. A única esperança é que o povo americano esteja cansado do controle de Israel. Não apenas sobre nossa política externa, mas também sobre nossas políticas internas. A mídia, Wall Street, a educação e o entretenimento, incluindo o cinema. Over education, over entertainment, movies. They're tired of it. Eles estão cansados disso. Então isso pode forçar Trump a reafirmar a independência americana em relação a Israel. Parece-me que esse é o verdadeiro problema que Trump enfrenta. Ele pode representar tanto a América quanto Israel. Quando Israel nos usa para suas guerras, quando Israel usa nossas leis contra os americanos para impedir críticas a Israel, esse é o ponto crítico para Trump. E vemos, sabe, com a mudança de opinião de Charlie Kirk, levando muitos a pedirem seu assassinato. Vemos a coragem de Candace Owens, de Tucker Carlson e desse novo jovem, esqueci o nome dele, Fuentes ou algo assim, sabe? New young fellow, I forget his name, Fuentes or something, you know. Nick Fuentes. Yeah. They're no longer. Sim, eles não são mais intimidadores, e um grande número de pessoas se sente atraído pelo que estão dizendo. Então, esse é o elemento esperançoso que, junto com a brutalidade de Netanyahu em relação à Palestina, pode resultar em os Estados Unidos recuperarem sua soberania em relação a Israel. Essa eu acho a verdadeira questão no mundo neste momento. Quanto à Rússia e a Putin, minha própria opinião é que, se as conversas entre Trump e Putin não conseguirem encerrar o conflito na Ucrânia, e lembre-se de que para Putin, encerrar o conflito significa encerrar o conflito entre a Rússia e todo o Ocidente, não apenas parar uma batalha em Donbass. Então a única maneira de isso acontecer é com um acordo de segurança mútua entre a Rússia e o Ocidente. Agreement between Russia and the West. And it implies the end of NATO. E isso implica o fim da OTAN. Não há mais nenhuma função para a OTAN se as relações entre a Rússia e o Ocidente forem normalizadas. As pessoas que falam sobre uma invasão russa da Europa estão mentindo descaradamente, absolutamente mentindo descaradamente. A última coisa que a Rússia quer é estender demais seu limitado contingente ocupando a Europa. Na verdade, ela não tem uma população grande o suficiente para fazer isso e ainda assim produzir bens e serviços na Rússia. Não haveria força de trabalho. Então, tudo isso é absurdo. E como ninguém ganha com a continuação do conflito, exceto os fabricantes de armamentos, os políticos que esperam receber comissões pela concessão de contratos de armas e os neoconservadores ideológicos comprometidos com sua política de hegemonia, simplesmente não faz sentido. Commitment to their policy of hegemony. That's the only people who gain from this conflict. Esse é o único grupo que ganha com esse conflito. Ninguém mais se beneficia. A imensa maioria das pessoas, instituições, corporações e governos não tem nada a ganhar com isso. Portanto, deveria acabar facilmente. A verdadeira questão é, por que não acaba facilmente? Se não acabar, se como eu dizia, Putin e Trump não resolverem, não há motivo para conversar com Zelensky ou com a Europa, porque nenhum deles pode fazer nada a respeito. Se os Estados Unidos e a Rússia chegarem a um acordo, isso será imposto à Europa e à Ucrânia. Não há nada que Zelensky ou a União Europeia possam fazer a respeito.
Eles são basicamente impotentes. Não há nem motivo para falar com eles. There's no reason even to talk to them. Putin and Trump should decide what the settlement is and then Putin e Trump deveriam decidir qual será o acordo, e então ele simplesmente seria imposto. Ninguém poderia fazer nada a respeito. Quem pode enfrentar a Rússia e Washington? Ninguém. E os chineses não iriam querer, então fariam parte disso também. Assim, tudo estaria resolvido. Se isso não acontecer, espero que as pressões internas sobre Putin o levem a conquistar a Ucrânia. Se eu fosse Putin, simplesmente a reincorporaria à Rússia, onde ela sempre existiu. A Ucrânia é uma criação artificial da fragmentação americana da União Soviética que existe há 30 anos. Nunca foi um estado independente. Kiev era a capital da Rússia. Não existia Ucrânia. of Russia. There was no Ukraine. And that's the way it should be. E é assim que deve ser. É só que, quando o Politburo colocou Gorbachev em prisão domiciliar porque disseram "você está cedendo demais sem obter garantias e está ameaçando a sobrevivência da União Soviética", foi isso que levou à dissolução da União Soviética. O colapso foi tão grave que os americanos conseguiram desmembrá-la. E sabe, eu não sei, talvez metade do país simplesmente tenha se separado. Toda a Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Geórgia, Ucrânia, Bielorrússia, os Bálticos. Quero dizer, as partes reais da União Soviética, não apenas os satélites do Pacto de Varsóvia, como Polônia, Hungria e Tchecoslováquia, mas também a Bulgária. Isso foi destruído pelos americanos. This was destroyed by the Americans. And so, basically, Basicamente, os russos estavam impotentes até Putin. Nos primeiros anos de Putin, os Estados Unidos estavam envolvidos em várias guerras no Oriente Médio e presumiam que Putin, como protegido de Yeltsin, seria apenas mais um fantoche americano e seguiria o jogo. Eles não estavam prestando atenção suficiente, e Putin decidiu restaurar a soberania do Estado russo, deixando isso claro em 2007, na Conferência de Segurança de Munique. Foi em resposta à afirmação de Putin sobre o nacionalismo russo, sobre a soberania russa, em 2007, que começaram todos os ataques contra a Rússia. Eles começaram com o envio de tropas georgianas para a Ossétia do Sul, e a partir daí continuaram. it went on from that. And then we had the Maidan Revolution, where we Então tivemos a Revolução da Maidan, onde derrubamos o governo da Ucrânia favorável à Rússia. there's really no excuse for E essa é a história. E realmente não há desculpa para isso, porque agora o próprio Trump percebe que a hegemonia americana sobre o mundo é uma fantasia. Não é real. É uma ideia absurda. Não pode ser alcançada. E toda essa pré-história e todo esse conflito refletiam essa fantasia de hegemonia americana. Foi por isso que aconteceu. Bem, se estamos livres dessa fantasia, então deveríamos estar livres de todos esses conflitos. Se Trump não está afirmando a hegemonia americana, então os neoconservadores e Netanyahu não podem usá-la no Oriente Médio para eliminar as restrições à expansão de Israel. Eles não podem usá-la contra a China ou contra a Rússia. they can't use it against China or against Russia. And as we've already said in this program, Trump E como já dissemos neste programa, Trump limitou isso à doutrina Monroe. Nossa hegemonia agora termina na América do Sul. E Trump deixou claro que está se divorciando da Europa. Bem, se nos divorciarmos da Europa, a OTAN deixa de existir. Portanto, a consequência é que deve haver um acordo de segurança com a Rússia para a Europa. Caso contrário, o que a Europa vai fazer? Eles não têm capacidade de preparar um exército para lidar com a Rússia. Isso não pode ser feito. Eles nem conseguem defender suas próprias mulheres de invasores imigrantes. A Europa é impotente, está exausta, não há vida ali. Os governos estão mais propensos a representar os fluxos de imigrantes do que suas próprias etnias. Isso pode ser visto com mais clareza na Escandinávia, especialmente na Suécia e na Noruega. you can see this most clearly in Scandinavia, particularly Sweden and Norway. The ethnic Swedes and ethnic Os suecos étnicos e os noruegueses étnicos essencialmente não têm a proteção da lei. Então é assim que eu resumo a situação. Nima é bem diferente do que todo mundo diz e tudo mais, mas acho que é uma descrição precisa.
E eu suspeito que, como vejo as coisas de forma diferente, é por isso que você me convidou para esse programa. Não sei mais o que dizer. Acho que já disse tudo o que podia para explicar a situação real. E, portanto, que quer que Witchcoff, ou qualquer um dos exemplos, ou dizendo, não faz diferença. Não há consequência. No consequence. Paul, yesterday there was a meeting in Paul, Tehran, ontem houve uma reunião em Teherã, capital do Irã. Você sabe, representantes especiais dos países vizinhos do Afeganistão estavam lá. Não apenas os vizinhos, mas também o Irã, é claro. O Paquistão, a Rússia, o Uzbequistão, a China, o Tajiquistão, o Turcomenistão, todos eles. Esses países se reuniram no Irã para discutir a situação no Afeganistão. Porque parece que os Estados Unidos, mesmo sob o governo Trump, estão falando em enviar tropas de volta ao Afeganistão. E isso é sério, porque quando eles se reúnem e falam sobre isso, mostra que na cabeça deles, na forma como estão reagindo ao que está acontecendo, é algo sério para eles. Você acha que essas políticas ainda vêm dos israelenses, do governo Netanyahu, que eles estão incentivando isso? Por que seria? Porque os Estados Unidos já deixaram o Afeganistão. Não há necessidade de voltar para lá. Bem, o Talibã já nos derrotou uma vez. Acho que queremos ser derrotados de novo, né? Queremos apanhar de novo. Queremos voltar para que o Talibã possa nos chutar de novo. Não conseguimos derrotar o Talibã depois de 20 anos. Algumas milhares de pessoas armadas com AK-47, sem armas pesadas, sem força aérea, sem marinha. Quer dizer, não sei se Trump e o Departamento de Guerra seriam tolos o bastante para voltar a essa situação ou não. E se o fizerem, então acho que sua pergunta é muito importante. Por quê? Quem os mandou de volta? Foi o Netanyahu? Por que ele fez isso? Para termos algumas forças ao lado do Irã. E então, quando Netanyahu arranjar algum evento de bandeira falsa para justificar um ataque ao Irã, sabe, como toda a razão pela qual entramos no Afeganistão foi para estarmos posicionados e podermos entrar no Iraque. Afghanistan was to be positioned so we could go into Iraq. Então temos que voltar ao Afeganistão para estarmos posicionados de modo que os israelenses possam nos enviar ao Irã. Acho que isso é meio inconsistente com a estratégia de segurança nacional de Trump e com o anúncio de sua política de que nossa hegemonia se limitava à América do Norte e do Sul. Então eu meio que duvido disso. Se acontecer, significa que Trump perdeu o controle ou de alguma forma foi afastado de suas próprias políticas. E não há nada que eu possa dizer sobre isso até que aconteça. O mesmo vale para a Venezuela. Eu estava pensando no tamanho da Venezuela. Acredito que seja 3 vezes o tamanho do Vietnã. Eu sabia que era maior, consideravelmente maior. Mas se for 3 vezes, não há possibilidade de enviarmos tropas para lá. E não haveria motivo para isso. There'd be no point to it. In fact, some people say, Na verdade, algumas pessoas dizem, e eu não sei, meio que duvido, mas há quem afirme que os russos estão fornecendo à Venezuela mísseis antinavio e mísseis de defesa aérea S-400. Se isso for verdade, uma guerra com a Venezuela resultaria na derrota total dos Estados Unidos. Perderíamos todos os navios. Cada avião seria derrubado do céu. Seria uma derrota humilhante da América pela Venezuela, um país do terceiro mundo, e seria o fim da doutrina Monroe. A doutrina Monroe morreria ali mesmo. Seria o fim dela. E acho que nem mesmo os membros mais agressivos do regime Trump gostariam de correr esse risco. Mas por outro lado, às vezes as pessoas são simplesmente burras demais para o próprio bem. Elas simplesmente não conseguem entender quais serão as consequências do que fazem. Então, tudo é possível, mas acho improvável. so anything is possible, but I think it's unlikely. Muito obrigado, Paul, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Well, thank you, Nima. Bem, numa pesima, é a graça e apreço e espero por Howard Towers. Vou enviar o link, Paul, logo em seguida. Certo. Muito obrigado. Goodbye. Goodbye.